Olá, tudo bem? Eu sou Marcela Lessa e esse canal eu criei ele pra bater papo sobre assuntos que eu quero falar. E esse primeiro vídeo eu tava pensando em falar sobre o quanto que muitas vezes a gente pensa que os nossos sonhos são os nossos sonhos. E a gente começa a se frustrar, porque na realidade não são os nossos sonhos de verdade. E o quanto que a nossa sociedade coloca muitos sonhos dentro da gente e passa o tempo, a gente conquista vários desses sonhos, ou não. Mas a gente acaba percebendo que na realidade não eram nossos sonhos. E ainda mais hoje em dia com a internet, a gente vê muitas pessoas conquistando muitas coisas, né? De uma forma muitas vezes rápida, tendo muitas coisas que as pessoas acabam desejando, achando que a vida é muito foda e tudo mais, e acaba sonhando com aquilo. E muitas vezes as pessoas não estão querendo aquilo de verdade. Na realidade, as pessoas estão querendo mais se encaixar naquele modelo do que de fato estão querendo aquilo que outras pessoas conquistaram. E eu caí muito nisso. Durante muito tempo eu sonhei com muitas coisas que não eram coisas que eu queria de fato, e hoje em dia eu vejo isso. E eu lutei por muitas coisas que eu achava que eram os meus sonhos, só que não eram. E hoje, depois de muitas coisas terem acontecido nesses últimos anos, nos últimos 4 anos, desde a pandemia, eu percebi que muitos sonhos não eram os meus sonhos, que eu estava muito condicionada a algo muito mais social do que de fato alinhada com coisas que faziam sentido para mim. E eu tive que passar por muitas situações de burnout. Eu trabalhei numa empresa que me desgastou muito, porque eu também não reconhecia o meu valor. Eu estava querendo provar, hoje em dia, né, eu percebo isso, que eu estava querendo provar tanto o meu valor, que eu acabei abraçando muitas coisas, achando que com aquilo, fazendo muitas coisas, eu ia acabar provando meu valor. Só que na verdade eu não provei nenhum valor meu. Eu só fui colocada cada vez mais em situações que me demandavam muito mais produtividade, e obviamente é insustentável. A gente tem um limite, né, de produção. E eu tive muito burnout. Foi uma época, na realidade, que eu vivia 24 horas pro trabalho. Papo do meu chefe me mandar mensagem domingo, 9 horas da noite, aos finais de semana, depois do expediente e tudo mais. E eu não ganhava pra isso. Na verdade, eu era, inclusive, PJ, eu trabalhava como CLT. Já começou errado. E eu comecei a abraçar muitas coisas. E não tinha como sustentar isso. Era totalmente insustentável. Eu fiquei, obviamente, depressiva. Eu tomei remédio de depressão e ansiedade. E eu percebi que não era aquilo que... na verdade, eu percebi que eu não estava indo para nenhum lugar. Eu só estava fazendo coisas. E aí teve um momento que foi a gota d'água que eu peguei e me demiti. E foi libertador ter feito isso. Só que depois que eu fiz isso, muitas outras coisas aconteceram na minha vida. Coisas na minha família, coisas minhas e tudo mais. E aí hoje em dia eu percebo que essas coisas aconteceram exatamente para eu voltar para mim e refletir sobre para onde eu estava indo. Se as coisas que eu estava tentando conquistar eram de fato coisas que eu queria, ou se eram coisas que eu achava que eu deveria querer. E
é muito engraçado perceber que eu fui tentar fazer várias outras coisas em busca desses sonhos, né? Em busca desses sonhos que não eram meus sonhos. E era porta fechada, muitas portas fechadas. Era só porta fechada na realidade. E nada tava dando certo. E eu tipo, cara, mas eu tô me esforçando. Aí vem aquele papo, né, de coach. Você tem que se esforçar e tudo mais. Aí eu achava que era uma questão de inteligência na produtividade. Aí eu comecei a achar que não era fazer muito, era fazer inteligente. Aí eu comecei a arrumar a forma que eu tava fazendo as coisas e mesmo assim não tava dando certo e eu tava cada vez mais desgastada. E eu acabei percebendo que na realidade eu tava lutando por coisas que eu nem queria. A real era essa, eu não tava querendo aquelas coisas. E que bom, e às vezes eu paro e penso assim, tudo... Às vezes não, na realidade esses últimos anos eu tenho uma filosofia que é... Tudo tá perfeito, tudo é do jeito que é, tudo é perfeito do jeito que é. E que as coisas, mesmo as ruins, elas não acontecem por acaso. E eu percebi que essas coisas que não estavam dando certo, na verdade só estava querendo me mostrar que não era esse o caminho. É como se a gente estivesse forçando a ir por um caminho, uma estrada, literalmente, assim, como se a gente estivesse andando numa estrada. E tivesse um monte de coisa ali bloqueando aquela estrada. E a gente não tem a visão superior daquilo dali, né? A gente não tem, sei lá, não tá com um drone, por exemplo, pra ver o que tá depois daqueles obstáculos. Que às vezes são coisas muito piores. Às vezes a gente quer quebrar aqueles obstáculos, passar aqueles obstáculos e acaba indo pra um caminho horrível. E às vezes a gente tá nessa estrada, tem esses obstáculos e a gente não consegue passar. Só que aqueles obstáculos, na realidade, estão, de certa forma, protegendo a gente. E aí a gente vai ter que achar uma outra alternativa. E vai buscar outro caminho. E a gente vai se deparar com caminhos que muitas vezes são, cara, muito além, muito possibilidades que a gente nunca tinha parado para pensar. E que vão fluir muito mais. Só que antes de fluir, eu percebo hoje em dia que a gente tem que se alinhar. Primeiro com quem a gente é, ter sempre esse contato, sabe? Com quem a gente é. E a partir disso, a gente consegue visualizar os caminhos que de fato são nossos. Por mais que muitas coisas tenham acontecido, quer dizer, estão acontecendo também, né? Não tô falando como se a minha vida tivesse 100% perfeita ou qualquer coisa do tipo. Tem muitas coisas ainda que eu tô aprendendo e vivenciando. Mas essas coisas que aconteceram, elas foram extremamente importantes para olhar tudo isso, me conectar cada vez mais comigo e perceber esses caminhos que eu tava indo. Será que esses sonhos eram meus sonhos? Será que a forma que eu quero viver a vida é um pouco diferente da forma que a sociedade acha que eu tenho que viver a vida? E eu tenho muitos sonhos ambiciosos, que eu sei que são meus sonhos. Mas não necessariamente na ambição que a galera acha que tem que ser, sabe? E no final das contas, é muito mais sobre a vida que a gente viveu do que sobre a vida que a sociedade impôs pra gente, né? E eu quero começar esse canal falando muito sobre isso, porque um dos meus sonhos sempre foi ter um canal no YouTube e falar sobre a vida, sobre essas coisas. Eu abri um canal em 2015, se eu não me engano, 2016, 2015. Só que eu não continuei ele. Porque... por muitas coisas. Primeiro, que eu era bem mais nova. Segundo, que eu achava que eu tinha que falar sobre assuntos X e não
falar o que eu queria falar de fato. Eu achava que eu tinha que fazer e falar coisas que as pessoas gostariam de ouvir, assuntos que as pessoas gostariam de fato de ouvir, ou que elas já estavam precisando ouvir, e não a partir do que o meu coração estava querendo dizer, sabe? E agora eu resolvi criar esse canal fazendo as coisas de uma forma orgânica, como se eu estivesse conversando com amigos mesmo. Coisas que eu de fato falo com os meus amigos. Às vezes eu paro pra pensar no quanto que as minhas conversas no WhatsApp, por exemplo, ou pessoalmente, né, elas virariam conteúdos que eu acho que seriam legais. Não legais apenas para as pessoas, mas principalmente para mim, que eu gostaria de estar compartilhando, assim, sabe? Para quem quiser ver, assim, quem quiser ver também, tudo bem, mas é muito mais sobre o quanto aquilo me faz feliz do que, de fato, me importar com alguma coisa sobre o que alguém tá achando bom ou não tá achando bom. E depois que eu percebi isso, as coisas ficaram um pouco mais claras e mais calmas dentro de mim, sabe? Percebi que, cara, a gente tem que fazer as coisas olhando muito mais pra dentro, muito mais em relação ao que a gente quer do que as outras pessoas estão achando e tudo mais. E eu falo isso também, que eu nasci numa cidade pequena, que as pessoas, elas têm uma mania, cidade pequena, né, tem uma mania de ficar fofocando, né, querendo saber da vida dos outros, fofocando da vida dos outros, dando palpite na vida dos outros e tal. Isso é uma coisa que sempre me incomodou. E tem uma situação que eu passei em alguns momentos da minha vida. Quando eu era criança, eu gostava de usar certas roupas porque me sentia confortável usando aquilo dali. E já teve situação da minha mãe falar assim: nossa, Marcela, você vai desse jeito. Ou outras pessoas da minha família falando assim: ah, Marcela, você vai desse jeito, sabe? Porque não era o bonitinho, assim, não era a menininha bonitinha e tudo mais. Era a forma que eu tava me sentindo confortável, que eu queria me expressar daquela forma. Ou, na verdade, não tava nem querendo me expressar, na verdade eu tava só confortável naquilo dali. E não era nenhum evento, eu não tava, digamos assim, mal vestida. Mas para as outras pessoas, eu tinha que usar roupas X. E eu não tava querendo usar aquelas roupas. E eu lembro de algumas vezes, por exemplo, a minha mãe fala assim: ai, Marcela, você vai com essa roupa, o que as pessoas vão achar, não sei o quê. E eu virava de uma forma muito sincera pra ela e falava assim: ué, mas as pessoas não têm que achar nada. Se elas não gostarem do que elas estão olhando, elas que virem a cara, elas olhem para outro lugar. E aí a minha mãe e outras pessoas ficavam falando assim: nossa, como você é grossa e tudo mais. E durante muito tempo da minha vida eu achava que eu era uma pessoa grossa. Só que eu parei pra pensar e falei assim: cara, mas só que essas pessoas que estão dando palpite onde elas não foram convidadas a dar palpite, elas estão sendo inconvenientes. E a gente distorce muito isso, né? Por que a pessoa que fala uma coisa que é óbvia, ela tá sendo grossa? E a pessoa que tá dando um palpite totalmente desnecessário, que não foi pedido, por que ela não é a pessoa inconveniente, né? E muitas vezes a gente cai nesses lugares de querer ser boazinha, de querer agradar as pessoas, só que o quanto que a gente está se desagradando, o quanto que a gente está deixando as outras pessoas desagradarem a gente, né? E isso tem muito a ver com essa questão dos sonhos. O quanto que muitas vezes a gente vive sonhos que não são nossos. São sonhos da nossa família, são sonhos dos nossos pais, são sonhos que os nossos amigos estão sonhando, e muitas vezes a gente quer sonhar os mesmos sonhos porque é como se a gente não estivesse caminhando da mesma forma que os nossos amigos, a gente está se afastando deles e tudo mais. E a gente quer pertencer a grupos e... enfim, mas o quanto que isso deixa a gente tão triste, sabe? No final das contas. E
várias pessoas que a gente já ouviu falar, né? Pessoas famosas que estão depressivas, que elas conquistaram milhões e milhões e elas usam roupas de marca e elas têm uma vida que parece ser perfeita e tudo mais, e no final elas são pessoas que se sentem vazias. E não que seja errado sonhar com ter muito dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro, por exemplo. Eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter uma vida que eu não tive. Mas o quanto que muitas coisas vêm antes disso. E principalmente alinhadas com quem eu sou, com o que eu de fato quero. Porque as coisas externas, só querer elas por querer, cara, nem sempre elas vão, na verdade, não, nem sempre, na verdade elas não vão preencher a gente pode conquistar, eu já conquistei algumas coisas assim, no final eu falei, cara, eu nem queria isso, e eu percebi que na realidade eu tava conquistando coisas que não tinham nenhum, como que eu vou dizer, não tinha nenhum apelo da minha vontade, sabe, eram motivos completamente aleatórios, ou querendo agradar, ou entrando numa pira de que eu tinha que isso ou aquilo porque era o certo e tudo mais. Enfim, eu queria começar esse canal com um vídeo falando sobre isso, e tem vários pontos aqui que eu falei que eu vou nos próximos vídeos com certeza me aprofundar. Mas eu queria deixar uma pergunta aqui de, cara, os seus sonhos são seus sonhos? De verdade? De coração mesmo? Ou você está querendo impressionar pessoas? Ou você está querendo se encaixar em grupos? Você está achando que o sucesso é o que a sociedade fala que é sucesso? É ter muitos carros, e eu não tô, obviamente eu não estou falando que ter muitos carros não é uma coisa que você não deva sonhar, sabe? Mas é parar pra pensar se realmente isso é um sonho seu, ou se é algo só pra impressionar pessoas, é algo só pra você se sentir como se você estivesse tendo sucesso. Só que às vezes outras coisas mais simples vão preencher você, você vai conquistar, e isso daí vai preencher quem você é, vai preencher a sua vida, e depois você pode ter os carros e tudo mais, mas é voltar para um básico de fato perguntar para si: o que eu quero? Quem eu sou? Será que isso que eu quero vai me preencher realmente? E pensar na quantidade de coisas que a gente já quis e a gente já conquistou, e quando a gente conquistou, a gente pensou, tá, passou, acabou, era só isso, e não preencheu, sabe? É buscar uma vida com mais sentido, uma vida com mais vida, e não apenas sonhos vazios. E eu não tô falando só sonhos em questão material, eu tô dando esse exemplo nessa questão de sonhos materiais, porque é um pouco mais palpável para explicar o que eu quero dizer. Mas às vezes a gente quer ser alguma coisa para mostrar o nosso valor, por exemplo. A gente, por exemplo, outro exemplo que é palpável: profissão. Muitas vezes as pessoas, elas estão escolhendo profissões porque socialmente é aceitável, e muitas vezes tem a ver com dinheiro, mas é uma questão de status. Às vezes as pessoas, elas querem ser famosas, mas assim, e daí? O que ser famoso vai preencher a pessoa? Ela vai ser conhecida e tudo mais, pode ter muitas pessoas, muitas empresas que querem patrocinar ela. Patrocinar não, esqueci agora a palavra, mas enfim, trabalhar com publicidade. Chamar ela para trabalhar com publicidade, e aí ela vai ganhar muito dinheiro e tudo mais. Mas a troco de quê? Porque quando a gente para pra pensar e ver vários famosos,
muitos não têm vida, né? Ai, tem um bichinho aqui. Muitos não têm vida, não têm privacidade. É super conhecido, mas não tem coisas reais, sabe? Não tem coisas que preenchem essas pessoas. As pessoas estão ali em volta desses famosos querendo alguma coisa, sugando muito mais do que preenchendo um vazio, ou não só preencher, né? Eu acho que estar com pessoas não é sobre preencher, é sobre compartilhar. Mas o quanto que muitas vezes esses famosos, eles estão com outras pessoas ali em volta que só estão sugando, né? Só estão querendo alguma coisa daquela pessoa. E outra vez, eu não tô falando que não é bom, não é pra você sonhar com ser famoso e tudo mais, mas é olhar pra dentro e pensar, cara, o que eu faria muito bem, que me nutriria muito e que ser famoso seria só uma consequência, sabe? E muitas vezes o ser famoso não é pra si, eu pelo menos, tá? Agora eu tô falando de mim. Quando eu penso nessa questão da fama, eu fico pensando na questão da influência. O quanto que eu poderia ter fama, só que uma fama não só pra mim, sabe? Mas usar essa influência pra ajudar outras pessoas. Usar a influência pra fazer alguma coisa de verdade no mundo. E não só pra sair de revista, tá na TV, enfim, sabe? Não é sobre isso, pra preencher o meu ego e tudo mais. Porque no final, quando eu me coloco nessas situações, eu acabo percebendo que, cara, e daí? E daí? Sabe? O que ser famoso significa? Se for só pra ser famoso, perder minha privacidade, daqui a pouco tá depressivo, tem um monte de gente que suga. Eu acho que esse voltar pra dentro de si e realmente parar e pensar, cara, o que me nutre como ser humano? O que vai realmente me nutrir? Quais são meus fundamentos de, ter pessoas que realmente me enxergam, realmente me ouvem, realmente estão ali porque me amam, não porque querem alguma coisa de mim. O quanto que eu posso dar ao mundo muitas coisas para ajudar o mundo, porque problema no mundo tá cheio, né? Tem coisas para resolver. O quanto que eu posso ser fator de soma pro mundo, sabe? Enfim, são muitas questões, mas fica aí para quem quiser refletir. Quais são de fato os seus sonhos? Se o que você está sonhando agora é realmente algo que você quer, ou você está se esforçando muito, muito, muito para certas coisas que podem não ser o que você quer e você só está se desgastando e tá vivendo sonhos que não são seus. Fica aí o questionamento. E eu vou começar a trazer alguns outros vídeos assim do nada, trazendo algumas reflexões sobre tudo isso. Até mais.